Como é que foi toda essa experiência? Para quem não sabe, tá aqui o livro, ó. A Máfia dos Mendigos. Não é só um livro, foi uma experiência de um ano. Quanto tempo? Foi um ano. Conta como é que foi os bastidores, né? Conto E o sim. estudo, né? Para chegar a esse livro, esse resultado. Como todo pastor, eu estava sempre muito envolvido no trabalho com moradores de rua na minha cidade. Então a gente ia na Praça do Ferreira, não é? Que é as principais praças lá de Fortaleza, onde a gente tem um grande bolsão de pessoas em situação de rua. A gente ia lá fazer o trabalho de caridade básico que toda igreja faz. A gente levava comida, pregava alguma coisa e ia embora. Levava comida, pregava o evangelho e ia embora. Houve um momento em que eu comecei a questionar muito a eficácia do que a gente estava fazendo. Poxa, a gente chega, entrega coisas e tudo isso se dilui no mar da miséria. Sim. Não tá mudando a vida de ninguém, as pessoas estão vivendo a mesma vida depois disso aqui. A gente tá fazendo alguma coisa de errado. E aí eu tive a ideia de fazer algo que parece incrível, mas que é só o básico e fundamental. Eu fui ouvir as pessoas na rua. Eu fui ouvi-las, só isso. Então eu comecei a ir pra Praça do Ferreira sem comida nenhuma. Simplesmente Você pegava, sentava lá e ficava sentar com e bater eles. papo. Então eu lembro, eu fui no sábado à tarde, sentei, tinha um menino de 16 anos. Não tinha os 4 dentes da frente aqui. Eu perguntei, cara, como é que tu veio parar na rua? Ele me disse, meu pai queria que eu trabalhasse. E não queria deixar eu usar droga. Aí eu não vou trabalhar não. Aí vim pra cá. Eu disse, eita. Aí eu sentei com outro cara. Aí eu disse, cara, aí como é que tu veio morar na rua? Ele disse, eu não moro na rua não. Eu tenho uma casa alugada não sei aonde, ali na Praia do Futuro. Mas eu gosto de estar no meio do mundo. Aí eu sentei com outro cara. Ele disse, cara, porque meu irmão brigou com minha mãe e pra não matar o meu irmão eu saí de casa e vim pra rua. E eu comecei a ouvir um monte de história, que eu entendi que um cachorro quente não era o que aquele pessoal precisava, sabe? Que o cara que tá na rua porque brigou com o irmão e pra não matar o irmão foi pra rua, não precisa de 5 reais. Claro. Ele precisa de alguém que o ajude a trazer reconciliação ao ambiente familiar. Ele precisa de um tipo de transformação moral e social ali. Que o cara que tá na rua porque ele gosta de estar no meio do mundo, não é um cara que tá em extrema necessidade, tanto quanto alguém que tá na rua porque é alcoólatra. Ou como uma mulher que tá na rua porque teve filho, brigou com o pai e com a mãe pra casar com aquele cara, o cara chutou ela depois que ela engravidou, ela não tem cara pra voltar pros pais, o cara já foi embora e ela tá com a criança no meio da rua. Dá um cachorro quente, dá um caldo pra essa pessoa, não vai resolver nada. Sim. Sabe? E o que acontece? Claro, existem muitas pessoas que estão em situação de profunda necessidade. Que se não houver quem lhes dê comida, morrem de fome. Essa não é a grande comunidade que eu percebi de pessoas na rua. Existe, claro, essa comunidade. Eu lido com essas pessoas no livro. Mas existe uma boa comunidade de pessoas que está na rua por causa de outros problemas que não são financeiros. Sim. São sociais, são de adicção, são de questões familiares, são de questões jurídicas, né? E foi ouvindo o pessoal na rua que eu comecei a ser confrontado com uma realidade que eu não estava preparado. Eu olhava para o homem na rua como alguém que sofria pobreza financeira. E eu entendi que a pessoa na rua sofre de pobrezas tão mais profundas que eles precisavam de uma resposta um pouco mais madura. E eu queria saber como eram esses problemas para que a resposta pudesse ser mais eficaz. Minha esposa é antropóloga, eu chamei a Isa, a gente não tinha filhos ainda. Eu disse, amor, eu queria fazer uma pesquisa com moradores de rua, eu queria ficar indo dormir com mendigo. Você dormiu mesmo? Você ficava... De dormir na rua, eu acho que eu fiz uma vez só. Porque não dá pra pesquisar nada dormindo. Eu tô dormindo, eu acordo, não resolve nada. Mas eu queria mesmo sentir como é que era dormir, bem de uma vez. Sim. Mas eu passava a noite na rua, não é? Então quando tudo começava a ficar um pouco mais que todo mundo dormiu ali e tal, não tem mais nada pra pesquisar, eu ia embora. Então... E sua esposa tava onde nesse momento? Tava em casa. E eu ia e vinha, né? Eu não fiquei morando na rua por um ano. Eu ainda vivi parte da minha vida comum, voltava pra casa. Mas eu tentava ir todo dia da semana, quando pouco, 3 vezes por semana. Eu ia pra rua, eu ia às vezes 8 horas da noite, ficava até umas 4 da manhã, ficava até 3 da manhã. E eles sabiam que você era alguém que tava meio pesquisando? Não. Você ia vestido, mas largado? Eu deixei minha barba um tanto quanto desgrenhada. Peguei a roupa mais velhinha que eu tinha em casa, ia de moto, deixava a moto num lugar um pouco mais afastado, tirava o óculos, guardava tudo e sentava na praça. Ficava sentado na praça e começava a bater papo com os caras, ouvi-los, ver
como é que as coisas funcionavam. Eu queria poder ver de dentro. Não, de dentro, né? Não que eu quisesse emular a experiência do sofrimento. Pra dizer, olha só, eu vivi a mendicância. Não é isso. É para que não houvesse barreiras da própria pesquisa, para que eles se sentissem livres para, né, falar com você de igual para igual. Eu queria ver o que acontecia por trás da pesquisa. Sim. Porque se eu chego lá com a prancheta, é uma coisa. Sim. Se eu chego lá com um sanduíche, é uma coisa. Se eu só sento lá e me escondo neles pra descobrir como é que eles falam, como é que eles interpretam as coisas, como é que eles lidam com quem vem lhes dar alguma coisa, como é que eles interpretam a fé, quais são as questões ali, como é que eles se sentem livres fora do ambiente de recebimento de alguma coisa. E existe um caminho da fé ali dentro, ou vocês acham que eles estão bem mais distantes? Existe um caminho de fé, mas ele é diferente demais. Ele é diferente demais, porque quase todo mundo na rua tem alguma espiritualidade. Porque Deus sempre vai ser o último refúgio, não é, do ser humano. Mas existe uma espiritualidade que ainda é uma espiritualidade de consumo, muitas vezes. Como assim? Eu preciso de um Deus que me ajude. Ponto. Quero que Deus me ajude, ponto. E o problema é que a rua, ela te molda também. Então ela molda parte do teu senso de compromisso. Esse Deus do consumo também não é só ali, né? Na rua que tem. Muita gente busca só na hora de que precisa, né? Mas existe fé real. Mas é uma fé real que tá, às vezes, escondida debaixo de muitas camadas de sofrimento. E para encontrar essa fé real que tá ali, você vai ter que sentar com essa pessoa e ouvir ela falar muitas vezes. E é uma pessoa que não consegue participar de igreja, porque como é que ela é nômade, não é? Ou ela afastada, às vezes psicologicamente muito afetada, como é que ela vai entrar ali? Mas eu vi muita maldade, mas vi também muita gente vítima, sabe? Da vida, de si, das estruturas socioeconômicas. Mas eu fui muito constrangido com o fato de que nós, e esse foi talvez o grande ponto da minha pesquisa, não é? Por isso que o nome do livro é A Máfia dos Mendigos. Existe por dois caminhos uma associação de pessoas que se aproveitam da miséria. Existe um lado a gente, nós somos aproveitadores da miséria, e essa é parte da denúncia que eu faço no livro. De que forma? Nós igrejas, nós ONGs, nós pessoas que fazem caridade, estamos muito mais preocupados com o bem-estar que a gente recebe pela caridade do que com o efeito real da caridade em quem a recebe. Mas muitas vezes o que acontece é que nós usamos os mendigos, certo, como entretenimento moral. O que eu quero dizer por entretenimento moral? A gente encontra um ambiente de serviço de baixo custo, de baixo engajamento, onde a gente simplesmente vai na rua, entrega alguns recursos, fala algumas coisas e vai embora. Não cobra nada da gente. O cara tá na rua, sabe? Na nossa visão, é o fundo do poço socioeconômico. O cara tá na rua. A gente vai lá, dá um sanduíche e vai embora. E isso é muito fácil. E isso não é engajamento real. A gente só sabe trabalhar com alívio imediato. Ou seja, a pessoa está sangrando. O que é que você faz? Você dá um curso de segurança no trabalho para ela não sangrar mais? Não, você tapa o buraco. Então, se chega uma pessoa, eu estou com fome. Você faz o quê? Você dá um curso profissionalizante? Para a pessoa conseguir um... Não, você dá comida. A pessoa tá com fome. É um serviço imediato. A gente não sabe fazer nada além do alívio imediato. Então, a gente vai na rua, alivia a fome e vai embora. Qual é o problema? São dois. Não, mas tem gente que sabe também. Então, o problema são dois. O problema é, a gente acaba atraindo as pessoas só para esse tipo de serviço. Então, o cara vai pra rua porque ele sabe que vai ter alimento fácil. Então, várias teses de mestrado no Brasil, várias entrevistas envolvendo pessoas que cuidam de casas que recebem pessoas em situações de rua, falam que as bocas de rango, esse ambiente onde muita gente vai levar comida, eu ficava na praça, cara, é comida demais, sabe? Mas nossa esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo também não é a mesma coisa? Pode acabar sendo, né? Existe uma diferença envolvendo política pública e a questão do modo como isso chega e a qual grupo isso chega. Mas quando você tem um ambiente de entrega constante e distribuição de renda certa e impessoal e irrestrita, só chegar que vai ter comida, você cria uma atratividade para pessoas que não necessariamente são o público-alvo daquilo. Então, quando eu ia na rua, tinha gente que poderia tranquilamente não estar comendo na rua. Mas o cara, ele se sentiu atraído... pela facilidade ali. Aquela facilidade. Isso depende da situação da pessoa, da vida que ela já levava. Sim. Claro que ser um mendigo nunca foi atrativo pra mim. Mas pro cara que trabalha 12 horas por dia pra ganhar o salário mínimo, que mora numa favela, que mora numa casa com sofrimento, que todo o dinheiro dele vai pra pagar aluguel e às vezes a vida que ele leva
É mais tranquilo ali do que se ele estivesse trabalhando. Trabalhando, por quê? E aí é uma questão realmente socioeconômica. A situação de trabalho do cara que tá na base da vida econômica, às vezes é uma situação tão horrível que morar na rua não parece tão ruim, sabe? Qual seria a solução, então, para isso? Existe? Daria para solucionar ou não? É difícil pensar em soluções porque a gente tá falando da vida real, né? E a vida real sempre vai ter suas intempéries e suas dificuldades. A gente precisaria de um caminho para que pessoas que geralmente estão na informalidade, que geralmente não conseguem um primeiro emprego, pudessem adentrar no mercado de trabalho com um pouco mais de cuidado. A gente precisaria de meios para que o pequeno profissional, que o pequeno empresário, não fosse tão onerado no processo de contratar alguém para sua empresa. Então, por exemplo, geralmente a gente pensa sempre no caminho de o governo distribuir alguma renda. O governo dá alguma facilidade. Se o governo tirasse parte das dificuldades que ele coloca para o pequeno empresário, para o pequeno profissional, para ele poder contratar as pessoas de uma forma um pouco melhor, as coisas talvez funcionassem um pouco melhor. Eu cheguei a falar com alguns políticos sobre projetos envolvendo moradores de rua, para que houvesse algum tipo de trabalho para que pessoas em situação de vulnerabilidade pudessem ser contratadas com mais facilidade, num sentido de CLT ou o que é que seja, para que elas pudessem se apresentar para o mercado de trabalho como pessoas valiosas, para conseguir então posteriormente ter uma carteira assinada, para tirar essas pessoas de situações que são ilegais, muitas vezes. Sim. Agora, como eu falei, por um lado a gente tem esse desafio envolvendo a atração a essas pessoas para a situação de rua, e por outro lado, veja, a gente não resolve o problema a longo prazo. Então, o que é que a gente faz depois que o cara come o sanduíche? Porque às vezes é só isso. Vai, deu o sanduíche. O cara já comeu. Ele não tá mais com fome. O alívio imediato já foi dado. E agora? Para a maioria de nós, e agora a gente vai para casa. Claro, existem pessoas, como você falou, né? Que ficam e que sabem o que fazer. Mas isso é muito pouco. Eu tava na rua e essas pessoas eram raríssimas. Grupos um pouco mais sérios, igrejas que tinham um jeito de tirar você da rua. Infelizmente, isso é muito mais raro. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala só da questão, né, governamental, mas a igreja não deixa de ser uma potência, né? Se ela realmente for usada corretamente. E a gente vê muitos trabalhos filantrópicos das igrejas onde existe essa questão da doação. Vamos doar alimentos, cestas básicas e tal. Talvez o caso não seria em diminuir o número de cestas básicas e dar mais oportunidade de trabalho, às vezes dentro do ministério, então fazer isso que você falou, mas a igreja também cumprir esse papel, porque eu vejo muito, principalmente o brasileiro, só colocando a culpa no governo, a culpa no Estado, a culpa no não sei quem, no político, e muitas vezes não fazendo nada, né? Então quem tem um poder, a igreja que tem uma comunidade ali, que não é um ser único, também ela poderia motivar isso, né? Num sentido mais nosso, né, como seres humanos, como pessoas, cidadãos comuns, eu acredito que o problema do homem na rua é um problema tão profundo que profissionais do governo vão ter bem pouco a contribuir para lidar com os problemas que não só socioeconômicos. O governo pode vir e dar alguma facilidade de documento. Tem um centro pop para tomar um banho, para cortar o cabelo, o que é que seja, que são centros que existem em algumas grandes cidades para a população de rua. Que são melhores em uma cidade, são piores em outras. Em Fortaleza, não vou nem falar nada para não ofender nenhum profissional, mas às vezes uma coisa muito incipiente, muito pequena. A gente tem, às vezes, alguma distribuição de renda, mas veja, quem pode sentar com essas pessoas e ouvir as misérias e as angústias da alma? Qual é o funcionário público que vai fazer isso? Se não for um trabalho humanitário e não um trabalho empregatício de um agente de um Estado impessoal. Igrejas, ONGs, são as instituições por excelência para lidar com as complexidades da alma humana. Então, se a gente der na mão do Estado o poder de tentar lidar com a miséria da alma, sabe? Que tipo de atuação estatal é essa? De lidar com as misérias das almas dos seres humanos. No máximo, eles distribuem renda. E aí fazem muito mal, muitas vezes, se a gente puder considerar assim. Nós, como igreja, precisamos chegar perto dessas pessoas. Mas aí dá cesta básica e tal. A gente tem que ter projetos de transformação e de reabilitação. A linguagem que eu uso no livro é de alívio, reabilitação e desenvolvimento. Eu tiro essa linguagem no livro chamado Quando Ajudar Machuca, 2 especialistas sobre pobreza lá dos Estados Unidos. A gente faz o alívio, o cara tá com fome, dá comida, o cara tá sangrando, dá remédio. Ponto, é o alívio imediato. A gente tem que reabilitar e desenvolver. E a gente muitas vezes não tem recursos para isso, meios para isso.
Quando igrejas se unem, ou então mega igrejas ou grandes corporações criam ONGs e criam estruturas, isso funciona muito bem. Porque quando aquele cara te pede R$5 na esquina, ele não tá te pedindo R$5. Ele tá, no fim das contas, te pedindo humanidade pra você participar da vida dele. E é isso que eu tenho que dizer no livro, que a nossa caridade tem que ser menos impessoal. Você tem que ter, sabe, eu não tenho como na minha igreja de periferia ou com a minha vida tirar uma pessoa da rua sozinho. Eu posso contar até uma história importante sobre como é que pessoas individuais podem fazer isso. Mas eu sei quem pode. Eu conheço instituições. Eu sei pra quem ligar. Pra um cara que quer sair da rua, ele sair da rua. Eu sei qual é o processo. Então, se eu tô sentado... Já aconteceu várias vezes. Eu tô sentado aqui num restaurantezinho que tá com a cadeira na calçada e chega um cara pedindo dinheiro. Eu não vou dar dinheiro pra ele. Eu digo, cara, se tu sentar comigo e comer e bater um papo, pode pedir o que quiser do cardápio aí. Então, às vezes o cara não quer sentar com a gente, às vezes senta, às vezes quer ficar no meio afastado, eu sento com ele, pede o que você quiser. Aí ele fica meu time, daí eu peço pra ele lá o que tiver no cardápio. E o cara, e aí? Como é que é a tua vida aí? Como é que tá aqui a rua? E enquanto ele vai comendo, eu vou conhecendo. E eu entendo a realidade dele, tento encontrar a forma de poder ajudar. Cara, e se a gente fizer isso aqui? E se tu for pra tal lugar? Tem uma clínica em tal canto. Cara, depois eu vou na tua casa. Deixa eu ir na tua casa falar com teu pai. Mas deixa eu ir lá falar com tua mãe, deixa eu ir lá falar com teu irmão. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí, cara, pra sair dessa vida. Tu tá nessa... Entendeu? Então, eu tô tentando conferir alguma conta de humanidade pra aquela pessoa. Isso cobra algo de mim. Eu não, sabe, minha vida, trabalho, tenho minha família. Eu vou ficar sentando pra falar com o mendigo? E veja, se a gente é cristão, nós somos os mendigos no fim das contas. Nós somos os homens na rua. E houve um Cristo que veio sentar no chão com a gente. Então, se a gente não puder dar parte desse amor às pessoas em necessidade, não só pra dar 5 pau e ir embora, mas pra ouvi-los e tentar dar algo de vida pra eles, a gente não consegue reabilitar e não consegue desenvolver. Mas você não entende que cada um pode se unir e fazer um papel diferente? Pode ser aquele que vai dar só a comida, ou que tem uma empresa de comida e vai dar, Sim, e vai ser sim. que vai se unir com outro que é da igreja, que vai fazer esse papel de estar presente, de ouvir, junto com o outro, entendeu? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. É importante que haja um caminho. Então, eu não consigo fazer muita coisa. Mas é muito triste eu não conseguir apontar pra quem consegue, pelo menos. Sabe? Eu não tenho como trazer um mendigo pra morar na minha casa. Sabe? Mas eu conheço uma casa, uma clínica. Eu conheço um pessoal que trabalha com isso, que eu tenho um cartão que eu posso ligar e tentar ajudar, entendeu? Às vezes você não consegue se colocar em situações de insegurança. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, uma idosa que mora comigo. Eu não levaria um mendigo pra morar na minha casa. Mas eu tenho pra onde levar. Por outro lado, já tive alunos do seminário que enquanto eu fazia a pesquisa, eu comecei a ensinar sobre esse tipo de coisa pra eles. Eu lembro a Andresa, era minha aluna no seminário, um dos deveres de casa era pregar pra um mendigo sem dar nada pra ele. Então você não vai levar comida, você vai sentar com ele e o que você vai ter pra dar é humanidade. Dê um abraço no mendigo. Converse com ele. Sim, não leve nem dinheiro, que é pra você não querer dar. Não olhe o mendigo como um miserável financeiro. Tente perceber a humanidade do mendigo. Ela sentou debaixo acho que era de uma marquisezinha de um banco e tinha uma moça, acho que ela tinha 16 anos, estava grávida, era viciada em crack. E ela começou a conversar com essa moça e já aparece aqui na igreja domingo. A igreja era próxima da região. Eu vou te apresentar o pastor, a gente vai tentar te ajudar. Aí no domingo, acho que ela não apareceu, mas no outro ela apareceu lá na igreja. Levaram lá e tal. E uma moça, menina, grávida de 6 anos, ela também uma moça, um pouco mais velha, morava com outra senhora. Disse, você não quer dormir com a gente lá não? Na nossa casa? E ela foi. E eles acolheram essa moça. Ajudaram, mandaram pra clínica, ela fugiu, mandaram umas 2, 3 vezes. Eu não lembro, eu não sei todos os detalhes exatamente da história, então talvez eu conte uma coisa um pouco errada. Mas no fim das contas, aquela criança nasceu, a mãe conseguiu ficar sem crack, né, esse tempo todo. A criança encontrou um lar que a adotou, não é? A criança hoje cresce numa família adotada por um pastor, sendo tratada com dignidade, não é? A mãe já tá viciada em crack de novo, infelizmente, já tá grávida de novo, agora tá com AIDS, não é? A gente não conseguiu salvar aquela mulher nesse sentido, mas uma criança que teria nascido na rua, talvez já adicta, é uma criança que tá salva e tá num lar. Por quê? Porque uma menina de 20 e poucos anos, simplesmente quis ouvir um mendigo. E trouxe um mendigo pra dentro de casa, isso é muito sério. Trouxe um mendigo pra dentro de casa. A gente tem histórias na nossa cidade de igrejas que têm trabalhos com moradores de rua mais intensos, de pessoas abrirem suas vidas para ajudar algum morador de rua, empregar e pagarem esse ato de caridade com a própria vida do homem em situação de rua, às vezes matar o cara que lhe deu uma oportunidade. A gente tem histórias lá na nossa cidade disso.
Eu não tô dizendo, eu não tô querendo criar uma fantasia, olha que mundo lindo, do bom selvagem, sei lá. Não, é sim, porque A muitas vida vezes dura. a gente percebe que existem mais pessoas, até às vezes querendo salvar, do que aquelas que querem ser salvas, né? Que você tá dando alguma coisa, eles não estão nem querendo receber, ou não tem a ideia, né, do que aquilo pode representar daquele ato, né? Não sei falar em níveis numéricos, mas eu não sei. Querendo salvar é um termo bem amplo, assim. Eu acho que pessoas Ajudar, dispostas... ajudar, dar alguma ajuda. Certamente tem muita gente disposta a dar alguma ajuda. Agora, a gente pensar em criar estruturas de desenvolvimento, pessoas tentando criar estruturas maiores, isso é muito difícil porque envolve muitas pessoas, envolve organizações maiores. Dá pra você fazer, às vezes, um trabalho heróico. O que a Andresa fez foi um trabalho heróico. Não é ela e o pessoal da igreja ali, de pegar uma pessoa e tentar ajudar. Mas o heroísmo é arriscado. O heroísmo coloca sua vida em perigo. E eu não quero dizer que você não deveria... eu quero... Tudo bem, tem um preço atrelado a isso, de risco. Mas... se a gente tem grandes organizações, pessoas em volta, igrejas com recursos, dá pra fazer coisas grandiosas. Tem uma igreja em João Pessoa, que eu cito no livro, que faz um trabalho pra mim que é modelo. Eles faziam retiro, sabe retiro de igreja? Retiro de mendigo. O nome não era esse, obviamente. Né? Mas eles faziam o quê? Eles passavam com ônibus nas praças, falando pro pessoal, a gente alugou uma casa, a gente vai estar lá, vai ter banho, vai ter comida, vai ter 5 refeições por dia, vai ter palestra, vai ter psicólogo, vai ter médico, bora lá. E depois não vai ficar preso, não. Você fica lá 3, 4 dias e depois vai embora. Aí o pessoal ia, juntava um monte de morador de rua nesse ônibus pra ir lá. Aí fazia um retiro. Eles dormiam numa cama, tomavam banho, cortavam cabelo, faziam consulta médica, tinha psicólogo, tinha advogado pra entender como é que eram as questões jurídicas de se tava respondendo por alguma coisa, tava fugido, sei lá. E o que eles faziam? Eles propunham caminhos pra sair da rua. Sim. Eles selecionavam aqueles que estavam mais dispostos a querer sair da situação. E como era uma igreja, como é uma mega igreja, né, era a ONG Cidade Viva, ligada à igreja Cidade Viva lá em João Pessoa, eles conseguiam trabalhar com essas pessoas e arrumavam emprego, tinha meios para eles sobreviverem, de educação, profissionais na igreja. Então esse é um caminho que é muito difícil uma pessoa heroicamente desenvolver. Assim, tem que ser em conjunto. Mas é uma coisa em conjunto. Muitas das nossas igrejas gastam seu dinheiro para fazer prédios maiores, para fazer shows, para fazer cada vez coisas mais visualmente interessantes. O custo do prédio já é uma coisa imensa e a gente podia estar usando nossos recursos para fazer coisas que alcancem quem está em situação de necessidade. Sim. O Máfia dos Mendigos tenta apresentar esses caminhos, né, tanto a partir da perspectiva teológica, né, o livro não é um livro teológico, é um livro publicado por uma editora secular. O último capítulo é um pouco mais teológico, mas tenta ter muita sensibilidade para apresentar um caminho para que nós possamos realmente alcançar os homens que estão em necessidade. Gostou desse trechinho? Imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link acima e confira tudo.